Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Grace Risse, bem-vindo ao canal Sobre Ele. Mas antes de começarmos este vídeo, te convido a se inscrever no canal caso você ainda não é inscrito e já ativar o sininho também para não perder as notificações. Que quando lançarmos vídeos novos, você vai ser notificado e poderá assistir em primeira mão. E já deixa seu like também. Sabe aquele momento em que nós levantamos a nossa mão e dizemos: aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador? Pois então, o Espírito Santo, ele nos enche, ele nos transborda, ele completa aquele vazio que a gente sente e ele nos enche de uma tal maneira que a gente quer fazer tudo para Jesus. É o famoso primeiro amor. Quando a gente não mede esforços para fazer a vontade de Deus, a gente debruça na Bíblia, a gente ora, se precisar de madrugada a gente ora também, se precisar ir na vigília a gente vai, se precisar ir no culto de domingo, de sábado a gente vai também. É assim que funciona quando a gente está naquele primeiro amor, apaixonado, e a gente fala: ninguém me segura, eu tô tão crente que ninguém me segura. Só que com o passar do tempo, esse amor ele vai começando a ser um hábito na nossa vida. Então a gente vai selecionando os dias que a gente quer estar na igreja, a gente vai selecionando os dias que a gente quer orar, que a gente quer jejuar. A gente vai selecionando os dias mais propícios, aqueles dias que se encaixam no nosso dia a dia. E isso tem feito com que a chama do Espírito Santo se apague dentro de nós. E isso é muito perigoso. Porque se o Espírito Santo se apagar dentro de nós, a gente não consegue fazer nada. Se o Espírito Santo se apagar, aquela chama se apagar, a gente não vai ter forças para fazer nada. Você se lembra daquele episódio em Atos dos Apóstolos, capítulo 2? Quando no dia de Pentecostes, todos que estavam reunidos ali naquele lugar, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito mandasse que eles falassem. E ali eles foram cheios do poder de Deus. Foram cheios da presença do Espírito Santo. E é isso que acontece quando nós aceitamos Jesus. O fogo ele nos invade, ele nos enche, ele nos aviva, ele nos fortalece. Ele nos aproxima de Jesus, ele nos impele a buscar a Deus. Ele nos faz orar, ele nos faz buscar a Deus, porque se fosse por nós mesmos, a carne não tem prazer nenhum nas coisas de Deus. Mas que faz a gente buscar, que faz a gente querer buscar as coisas do alto, é o Espírito Santo. Ele está em nós, então nós somos o tabernáculo do Espírito Santo, do próprio Deus aqui. Então nós temos que nos relacionarmos com Ele todos os dias. Todos os dias nós temos que colocar a lenha na fogueira. Todos os dias nós temos que colocar aquele azeite na lamparina para poder mantê-la acesa. E como nós fazemos isso? Hoje vou te apresentar 3 formas de você deixar essa lamparina acesa. 3, mas que são imprescindíveis, que são irrevogáveis. Elas não podem faltar na nossa vida cristã. Eu vou numerar para facilitar, mas todas elas têm o seu grau de importância. Todas elas são necessárias para a nossa vida de relacionamento com Deus. E o primeiro pilar fundamental para esse relacionamento é oração. A oração é onde a gente vai criar diálogo com o nosso Deus. A oração onde a gente vai criar um relacionamento com Ele. Porque imagina 2 pessoas morando na mesma casa e não se conversando. Não tem como criar um relacionamento. Não tem como criar uma intimidade. Mas quando a gente se coloca em oração, a gente está falando com Deus. É nós falando com Ele. Deus, Ele sabe de tudo? Sabe, porque Ele é onisciente. Mas Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a nossa voz falando com Ele. Em Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Nós temos que orar, perseverar na oração. O que é perseverar? Mesmo quando tudo parece que não tem jeito, parece que quanto mais você ora as coisas pioram, mas você está lá orando, está lá perseverando, tá mesmo as coisas não sendo do nosso jeito, não acontecendo conforme a nossa própria vontade, que se fosse por nós queríamos tudo perfeitamente bem. Porque quando a gente está bem,
é quando está tudo bem para nós. Mas nem só de mar de rosas vive o cristão, a gente tem aflição. Jesus disse isso. Então, é a necessidade de perseverar na oração. Não desistir. É isso que é perseverar, não desistir. É na tribulação aqui vai falar, sejais pacientes. Mesmo na tribulação, persevera na oração. Mesmo quando tudo estiver dando errado, persevera na oração. Mesmo quando tudo estiver de ponta cabeça, persevera na oração. Perseverai na oração. Esse é o primeiro pilar. E o segundo pilar é palavra de Deus. Como a oração é nós falamos com Deus, a palavra é Deus falando com a gente. Você vai ouvir Deus falar com você através da sua palavra. É simples assim. Quando nós oramos, a gente fala com Deus. E quando a gente abre a palavra dele para estudar, é ele falando conosco. E nós temos que ter ouvidos para Deus falar conosco. Não é somente nós pedimos e não dá a brecha para Deus falar com a gente. Porque na maioria das vezes a gente começa a orar e não para ouvir. A palavra de Deus é a boca de Deus falando com nós. Os discípulos ali no caminho de Emaús, em Lucas 24, 32, vai dizer: por um acaso não ardia em nós quando ele nos falava, quando ele falava das Escrituras. A palavra de Deus, ela arde em nós. Então começa a prestar atenção na palavra de Deus. Começa a ler a palavra de Deus. Medita nela, estuda ela. Porque Deus fala muito através da sua palavra. Não é uma mística, não é tão improvável, não é algo surreal, é algo simples. Deus fala através da sua palavra, através da Escritura. Em terceiro lugar, não muito menos importante, mas também é fundamental para uma vida com Deus, que é o jejum e a consagração. Ah, mas eu já não orei? Eu já não li a palavra? Tem que jejuar também? Tem. Na palavra não encontra nada que nos obrigue a jejuar, mas passagens nos inspiram a fazer. Algumas passagens mostram de que Jesus espera que jejuemos. E nesse ato que a gente mortifica a nossa carne, nós ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. É onde nós tornamos mais sensíveis para ouvir a voz de Deus aqui dentro de nós. É onde nós descobrimos a nossa dependência. É onde nós vemos que não somos nada, que somos dependentes do Pai a todo momento. É aí que vemos que nós precisamos dele, porque sem ele somos nada. E ele fala ao nosso coração, e ele fala, e ele nos fortalece. Mas para jejuar não é buscar algo em troca, não é esperar algo em troca. Mas não é somente jejuar, colocar nossos propósitos a fim de recebermos algo em troca. Cuidado com a motivação pela qual você vai fazer esse jejum. Cuidado com o que você vai colocar ali como propósito. O primeiro lugar tem que ser dele. O propósito crucial, o propósito fundamental desse jejum, dessa consagração é buscar o Pai. E esses foram os 3 pontos para que nossa chama não se apague e nós continuemos fervorosos no Espírito. E Romanos 12, 11 vai dizer: sejais fervorosos no Espírito. Não deixe essa lâmpada se apagar. Persevera, ore, busque para que ela nunca venha se apagar. Amém? Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. E olha, eu tô me embanando aqui. Como é que dá um? Oi, pessoal! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fabrício Risse. Um invasor aqui no vídeo de hoje. É benção!